Negociações evoluem e o atacante Pedro Raul pode fechar com Goiás já nas próximas horas. No vídeo de hoje irei trazer aqui essa informação confirmada pelo jornalista Jorge Nicola. Além disso, as opções de atacante no mercado. Será que o Goiás vai deixar de trazer o Everaldo caso feche com Pedro Raul? Como que está o seu momento também lá no futebol mexicano? Será que chega por empréstimo? Por que o Goiás também pode vencer as concorrências de América Mineiro, Juventude e Vasco da Gama, que fizeram consultas pelo atleta de 25 anos de idade? Esse será o principal assunto do vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço para você deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever no nosso canal, ativar as notificações todos os dias aqui da semana e também no finalzão de semana trazendo conteúdo de qualidade sobre o maior do Centro-Oeste. Eu irei começar o vídeo de hoje falando a respeito de informação tanto do Imprensa Verde dentro da comunidade, dentro da comunidade do Goiás, quanto também confirmada pelo Jorge Nicola no seu vídeo ainda desta quinta-feira na parte da manhã, que confirmou aí que o Goiás está muito próximo de acertar com o centroavante Pedro Raul, atleta que pertence ao Kashiwa Reysol e que está apenas faltando o envio dos documentos lá do futebol japonês aqui para o time esmeraldino já acertar essa sua documentação e fechar a contratação, que realmente pegou a galera de surpresa, porque aparentemente existia essa hipótese muito grande dele ir jogar no Vasco da Gama na disputa da Série B de 2022. Entretanto, uma cláusula que o Kashiwa Reysol exigiu para o Vasco da Gama foi que a equipe, caso recebesse uma proposta vantajosa pelo Pedro Raul, teria que liberar o atleta imediatamente, tendo, por exemplo, o Vasco como a prioridade de compra, mas aí sim, caso o time não tivesse o interesse de adquirir o Pedro Raul, seria vendido pelo Kashiwa para uma nova equipe. Eu não sei, não consegui informações, até mesmo no que disse aí o Jorge Nicola no seu canal. Ele confirmou que o Goiás teria um empréstimo de 1 ano até o final da temporada, mas não ficou claro se teria essa cláusula pelo time esmeraldino. Na minha opinião, se o Goiás está trazendo o Pedro Raul, que não é assim, óbvio, eu acho o Pedro Raul um pouco melhor do que o Nicolas, mas não é o camisa 9 perfeito para o Goiás na disputa do Campeonato Brasileiro. Se está trazendo ele com essas condições, é sim porque tem essa garantia que ele irá continuar no Goiás, pelo menos até o final do Campeonato Brasileiro, e não essa exigência que foi colocada pelo time japonês, caso emprestasse ele aí para o Vasco da Gama, aí sim tendo que liberar o jogador a qualquer momento. É bom o Goiás ficar de olho nessa cláusula, mas eu acredito que disputando a Série B, aí realmente o Vasco não teve um poder de barganha, até mesmo acredito que o Goiás pode pegar o Pedro Raul aí por empréstimo, pagando 100% do seu salário, o que faz uma diferença muito grande. O Edminho Pinheiro falou que estava negociando com alguma grande contratação. Na minha opinião, não deverá ser essa do Pedro Raul, porque, convenhamos, é sim um jogador interessante, bom para a disputa do Campeonato Brasileiro, mas não a mais difícil da história do Goiás, a não ser que tenha aí alguma coisa, alguma compra e por aí vai nos bastidores, mas aparentemente deve sim chegar mais um jogador para essa posição ou de ataque ou também de zagueiro, que é uma colocação que o Goiás está sim precisando de reforços para a disputa já do Campeonato Goiano. Então o Edminho falou dessa possível grande contratação. O outro nome que está aí sendo negociado pela diretoria do Goiás é o Everaldo. Mais tarde eu irei colocar mais um vídeo aqui a respeito do jogador, falar 100% sobre ele, mas existe sim essa hipótese do Goiás trazer tanto o Pedro Raul quanto o Everaldo. Vamos aguardar aí mais informações a respeito dos bastidores do time esmeraldino. Aí sim, eu tenho algumas confirmações, já posso passar para você. O Kashiwa Reysol gostou muito dessa ideia de emprestar o Pedro Raul de volta para o futebol brasileiro, isso porque, além do Japão, ele estava emprestado aí por último ao Juarez, clube lá da primeira divisão do México, onde entrou em campo 7 vezes, marcou 2 gols e também deu uma assistência. O seu contrato com a equipe japonesa vai até o dia 30 de junho de 2022, ele que foi adquirido ainda lá no finalzinho de 2020 pelo Botafogo, pagando aí mais ou menos uma média de 12 milhões de reais para a sua contratação. Jogador que naquela ocasião tinha 23 anos de idade, estava realmente se destacando dentro do futebol brasileiro. Aí sim, o Kashiwa quis emprestar ele de volta para o seu país de origem. O Vasco da Gama foi uma equipe que agradou bastante o Pedro Raul, disse que gostava muito da cidade, onde já havia jogado também lá em 2020, até mesmo ficou aí próximo de ser anunciado. Entretanto, essa cláusula realmente atrapalhou as negociações, tanto com o próprio Vasco da Gama, quanto também com o Juventude, outro clube da Série A que estava monitorando a situação do jogador. Não sei por qual motivo a equipe lá de Caxias do Sul desistiu dessa contratação. Pode ser por essa cláusula, pode ser, por exemplo, de um pagamento maior,
por exemplo, de 100% do seu salário, o que acabou deixando a equipe do Juventude desinteressada e praticamente facilitando a vinda dele para o Goiás, né, deixando o caminho aberto realmente para a disputa do Campeonato Brasileiro pelo maior do Centro-Oeste. O Pedro Raul, que já jogou aqui em Goiânia em 2019, vestindo a camisa do Atlético Goianiense, foram 56 jogos com 12 gols marcados, além de 2 assistências. Falando apenas de Série B de Brasileirão, ele anotou 6 bolas na rede, né? Tendo um destaque já aqui na equipe de Goiânia. O Atlético que já trouxe aí 2 jogadores ex-Goiás, né? Tanto o Shailon quanto também o Leandro Barça. O Goiás já trazendo outros também ex-Vila Nova, como o próprio Maguinho, e agora próximo de acertar também com Pedro Raul, ex-Atlético Goianiense. Essa movimentação dos ex-jogadores de times aqui do futebol goiano, realmente bem interessante nesse começo de temporada, né? Aí sim, depois desse seu destaque pelo Atlético Goianiense, ele foi contratado pelo Botafogo, novamente mantendo aí uma marca boa de jogos e também de gols, fazendo 39 atuações com 12 bolas na rede, além de 2 assistências. Considerando apenas a Série A do Brasileirão, que é o mais importante e é onde o Goiás precisa, né, realmente investir para a disputa do próximo Brasileirão, foram 25 jogos do Pedro Raul pelo Botafogo, com 7 bolas na rede e 1 gol marcado. Se a gente considerar que o Botafogo estava numa situação muito ruim naquele momento, praticamente rebaixado no final do ano, né? O jogador camisa 9 marcar 7 gols em 25 jogos não é uma média ruim não, né? Principalmente pelas circunstâncias do momento. O Pedro Raul, que tinha alguns problemas, por exemplo, extracampo, quando jogava lá no Botafogo, a própria torcida pegava muito no pé. Não era nada de aprontar coisa errada, mas era um jogador que gostava de dar uma saidinha, enfim. Acredito que ele deve ter melhorado um pouco isso, tanto lá no futebol japonês, quanto também no México, né, onde ele atuou pelo Juarez nessa temporada de 2021. Galera falando que é um jogador muito ruim, perna de pau, pelo menos nos jogos que eu vi do Pedro Raul aqui no Atlético Goianiense, não é esse jogador ruim não, muito menos lento, como eu vejo muita gente falar. É um jogador mais de área, então não é um atleta de lados do campo, então não vai ter essa velocidade como, por exemplo, o Vinícius dentro do atual elenco do Goiás, mas é um jogador realmente interessante para a disputa do Campeonato Brasileiro. Além disso, né, se ele fosse ruim, não teria marcado 7 gols naquele time horroroso que era do Botafogo de 2020. Então, para mim, é uma contratação sim interessante. É a melhor opção? Para mim, não. O melhor camisa 9 para o Goiás nesse momento seria sim o Everaldo. Mas se a gente parar um pouquinho para analisar as opções de camisa 9 disponíveis no mercado, é realmente de chorar, porque não tem muitas opções baratas que cabem aí, mais ou menos dentro da realidade financeira do Goiás. Eu acho que é sim uma contratação bem aceitável. A torcida tem sim que reconhecer esse esforço da diretoria do Goiás para a contratação do Pedro Raul. Além disso, né, lá no futebol mexicano ele não teve números ruins, balançou as redes em 2 oportunidades. Pelo Kashiwa Reysol na primeira divisão do Japão, foram 11 jogos com 3 gols marcados e 3 assistências, que não é uma média tão ruim não. Além disso, né, ele jogou no Aimoré e no Cruzeiro do Rio Grande do Sul, quando começou sua carreira ainda lá na temporada de 2016, passou em 2017 e também em 2018 pela equipe B do Vitória de Guimarães no futebol português, tendo um grande destaque também nas categorias de base. Quero saber a sua opinião a respeito dessa informação, tanto do Vene Casagrande quanto do Imprensa Verde do Goiás, o próprio Nicola confirmando dentro do seu canal ainda nesta manhã. Acredito que o Pedro Raul pode sim já ser oficializado, apenas finalizar essas coisas de documentação e por aí vai com a equipe japonesa, juntamente com o time esmeraldino. Acredito que pode sim ser anunciado e o Goiás não deve parar aí para suas opções de ataque. Beleza? Quero saber a sua opinião, se é a melhor opção para o Goiás, se você acha que pode ser um jogador também interessante na disputa do Campeonato Brasileiro. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!